Sejam muito bem-vindos à quinta aula do nosso curso Começando na Godot. Eu sou o Gabriel, do canal Desenvolvendo Jogos, e nesta aula estaremos aprendendo o que são nós e também dando uma entendida melhor no que são as cenas. Pois nós demos uma olhada bem superficial na aula que a gente estava conferindo a interface da Godot, mas nessa aula nós vamos de fato nos aprofundar nisso. E no caso, nós estaremos nos aprofundando criando o nosso personagem. Nós não estaremos programando ele aqui nessa aula, mas na aula anterior nós já baixamos a sua imagenzinha para a gente ter com que trabalhar nessa aula aqui. Então, bora lá colocar a mão na massa. Como vocês se lembram, eu disse que tudo na Godot é uma cena. Ou seja, o seu jogador será uma cena, a moeda do seu jogo será uma cena, o carrinho que o seu personagem usa para andar será uma cena, a fase onde você tem o seu jogo inteiro, né, os inimigos, objetos, cenário, isso também será uma cena. Então beleza, temos cena, cena, cena. Mas como é que a gente cria uma cena? Aqui nós já temos uma cena criada. Literalmente isso, sempre que a gente abre o projeto na Godot, ela já cria uma cena automaticamente. Então essa área aqui 2D, onde a gente consegue se movimentar para os lados e para cima, ou a área 3D, ambas são cenas. Então quando a gente cria um projeto, já tem uma cena nova. Olha só que coisa maneira. Mas como podemos ver, essa cena está vazia. E uma cena vazia não serve para muita coisa, né? Então, para resolver esse probleminha, a gente cria os famosos nós. Pois é através desses nós que nós podemos configurar o nosso jogo aqui na Godot. Então, o que são os nós? Os nós são as partes dos objetos que temos. E para entender melhor, vamos pular aqui para a aba Cine e criar o nosso primeiro nó. No caso, o que queremos fazer é criar um nó que nos permitirá criar o nosso jogador. Porque o que acontece? A Godot tem alguns nós padrões aqui, ó. Temos um nó de cena 2D, um nó de cena 3D, um nó para interface de usuário, mas temos o botãozinho aqui de Other Node. Então, se a gente clicar aqui, veremos que a Godot abre essa nova janelinha onde temos diversos outros nós. E como podemos ver, temos muita coisa aqui. Só que isso aqui não é tudo. Pois se, por exemplo, expandirmos aqui um Node 2D, veremos que temos mais um monte de nós, que também podem ser expandidos. Olha. Então, cada vez mais aparece mais nó. E no caso, galera, a Godot tem esse tanto de nó, né? Esse tanto de partes que podemos utilizar nos objetos, porque ela nos permite fazer muitas coisas. Por exemplo, temos um nó que a gente utiliza para criar uma câmera. E desse jeito a gente consegue movimentar a câmera do jogo de um lado para o outro, para cima e para baixo. Temos um nó chamado Animated Sprite 2D, que é um nó que utilizamos quando queremos animar o nosso personagem. Ou seja, se o nosso personagem tem uma animação quando ele está parado e outra animação quando ele está andando, é esse nó que a gente usa aqui. Também temos nós 2D e nós 3D, que aparecem aqui, ó, em Node 3D. Que temos basicamente as mesmas coisas, só que utilizadas para jogos 3D. Então temos uma penca de nós aqui. Mas qual que é o nó que a gente usa para criar o nosso personagem? No caso, é um nó chamado Character Body 2D. Então, para a gente conferir melhor, vamos pegá-lo aqui. Que a gente poderia sim ficar procurando aqui no meio desses 1 trilhão de opções, mas podemos simplesmente vir aqui na barra de pesquisa e digitar Character Body 2D, que se escreve Character Body 2D. Então, galera, temos aqui o nosso nó, que como podemos ver, sempre que a gente seleciona ele, aparece uma descrição aqui embaixo. Ó. Character Body 2D, o que é? A 2D Physics Body Specialized for Characters Moved by Script. Então, o que isso aqui significa é que é um corpo físico 2D, ou seja, para jogos 2D, especializado para personagens que se movem via script. E esse monte de palavra pode parecer não fazer muito sentido, mas basicamente nós temos um corpo físico, ou seja, que consegue interagir com as físicas do nosso jogo, e ele é específico para personagens que se movimentam pela programação.
Ou seja, se você está criando um personagem aí no seu jogo e você quer movimentá-lo pela programação, ou seja, configurar para que ao apertar determinada tecla ele vá para determinado lado, é este nó aqui que você estará utilizando. Existem outros nós que te permitem trabalhar com física também. Você tem, por exemplo, o Rigid Body, que você usa para trabalhar com gravidade e tal. Mas o Character Body é o nó mais simples e também mais rápido para a gente criar um personagem. Então estaremos utilizando ele aqui. Então a gente seleciona o Character Body 2D e pronto, criamos o nosso primeiro nó e também já temos a base para o nosso personagem. Porém, temos dois errinhos aqui, né? O primeiro é que o nosso personagem era para ter imagem do mago, que no caso não tem. E o segundo é que aqui na aba Cine, ao lado do Character Body 2D, temos um triângulozinho amarelo. E no caso esse triângulo amarelo é um indicativo que tem alguma coisa errada com o nosso nó. E aqui ele manda a mensagem de que esse nó não tem nenhuma forma. Portanto, ele não consegue colidir nem interagir com outros objetos. E o que isso aqui significa, galera, é que nós criamos um corpo físico. Ou seja, nós criamos um corpo que pode colidir com os outros. Porém, ele por si só não colide, a gente tem que dar um componente de colisão a ele. E como vocês podem imaginar, nós podemos fazer isso através de um outro nó. Ou seja, nós podemos, com o Character Body 2D selecionado, clicar no símbolo de mais e aqui procurar um nó de colisão. E no caso, esse nó se chama Collision Shape 2D. Então, olha, a gente tem aqui um nó de colisão, que a sua descrição aqui embaixo é a node that provides a shape 2D to a collision object 2D parent. Então, traduzindo, esse aqui é um nó que nos permite adicionar uma forma 2D a um objeto de colisão. Ou seja, o nosso Character Body 2D é um objeto de colisão, só que no caso ele não tem forma. Então a gente adiciona um Collision Shape 2D. E com isso a gente pode dizer qual que será a forma da sua colisão. No caso, podemos ver que aqui o Collision Shape foi adicionado, mas ele está com um errinho. O erro sumiu do Character Body 2D, porque agora a gente tem colisão, mas agora apareceu no Collision Shape 2D, dizendo que a gente precisa configurar uma forma para esta colisão. E eu sei, galera, que de início pode parecer bastante coisa, esse tanto de coisa que tem que configurar, mas podem ficar tranquilos, galera, porque conforme a gente vai estudando e praticando, a gente vai entendendo direitinho. E, eu acredito em vocês e eu quero que vocês também acreditem em si mesmos, porque por mais que possa parecer confuso no início, quando a gente pega o jeito, a gente faz isso aqui de olhos fechados. Então, agora que a gente tem o componente de colisão, a gente precisa dizer qual que é a forma dele. Ou seja, se vai ser uma colisão quadrada, uma colisão circular e tal. Mas é meio difícil dizer qual que será a forma de colisão se a gente não tem a imagem para ver qual que é a forma dela, né? Então, antes da gente configurar a forma de colisão, vamos adicionar uma imagem para o nosso jogador, que no caso é a imagem do mago. Antes, a gente simplesmente pegou a imagem e arrastou para cá. Isso até que funcionaria. Porém, estarei mostrando um jeito melhor de fazer isso, que no caso é selecionando o nosso Character Body 2D, a gente clica no mais aqui para adicionar um novo nó, e no caso queremos adicionar um nó que nos permite mostrar uma imagem no jogo. E uma imagem é um sprite. Então a gente procura pelo nó chamado Sprite 2D. Então a gente coloca aqui, ó, Sprite 2D, e a sua descrição é General Purpose Sprite Node. Então esse aqui é um nó de propósito geral. A gente pode utilizá-lo para mostrar qualquer imagem. Então a gente clica 2 vezes em cima dele, e agora já podemos adicionar uma imagem. Olha só que da hora. Então para adicionar uma imagem, podemos ver que aqui na aba Inspector temos uma opçãozinha chamada Texture, que no momento está vazia porque não possui nenhuma textura. Então o que faremos é, aqui na aba File System, arrastar o sprite do mago até a aba Inspector, aqui em Texture. Então a gente arrasta para onde está escrito Empty e pronto, surgiu a nossa imagem. Ah, olha só que da hora, galera. Ela apareceu bem aqui no cantinho.
Bem no cantinho não, né? Aqui no centro da tela, né? No centro dos eixos. E show de bola, galera! E por que eu quis adicionar desse jeito ao invés de simplesmente arrastar a imagem? Por dois motivos. O primeiro é que se a gente simplesmente arrastando a imagem, a gente não tem como saber, né, que esse nó aqui é um nó do tipo Sprite 2D. Então, criando o nó do zero, a gente tem essa noção. O segundo motivo é, vocês puderam ver que quando eu adicionei para cá, simplesmente arrastando do File System para a janela, ele adicionou onde o mouse parou. Porém, quando eu adicionei através do nó Sprite 2D, a Godot adicionou a imagem bem no centro aqui, ó. No centro do Y e no centro do X. E isso aqui, galera, é muito, muito, muito importante. Porque se a sua imagem, né, se o seu objeto não está centralizado bem aqui, ó, no meio do X e no meio do Y, o que pode acontecer é que quando você for utilizar o seu personagem ou o seu objeto no jogo, ele vai estar deslocado. É uma coisa que é meio difícil de explicar só falando, mas já já a gente vê como é que isso funciona. Ó, a gente já tem a imagem dele, então já podemos configurar a sua forma de colisão. Só que no caso, o Collision Shape não está aparecendo aqui por cima dele, né? Então o que a gente vai fazer é pegar o Collision Shape aqui na aba Cine e trazer para baixo do Sprite 2D. Apenas isso. Só tomem cuidado para não fazer filho do Sprite 2D. Então não é para arrastar para cima dele. Não, é para arrastar para baixo. Fazendo isso, ele continua fazendo parte do Character Board 2D, mas agora a sua forma vai aparecer em cima da imagem. Então, vamos agora definir uma forma para ela, né? Então, com o Collision Shape 2D selecionado, aqui na aba Inspector, a gente vem em Shape e clica onde está Empty, e aqui escolhe uma nova forma. Olha só que da hora, temos diversas formas aqui. Mas a que nos interessa mesmo é essa forma circular, porque é a que mais se aproxima da nossa imagem, né? Então a gente seleciona New Circle Shape e tcharam! Ela apareceu aqui. Ah, que da hora! Ó, mostrando rapidamente, se a gente tivesse o nó da colisão acima do sprite aqui, a forma não apareceria, né? Porque o sprite estaria sendo desenhado depois dela. Então a gente adiciona ela aqui embaixo, assim a gente vê. Então beleza, temos uma forma de colisão, porém, ela está minúscula. Olha só o tamanho do círculo e o tamanho da imagem. Então para aumentar, a gente pega nessa bolinha vermelha que tem aqui do lado da forma de colisão e arrasta o mouse. Ó, e toda a área azul é a área colidível, né? A gente pode chamar assim. Então a gente vai deixar, acho que desse tamanho. Não tem problema se tiver um pouco fora a colisão, porque o jogador dificilmente vai encostar a pontinha do chapéu em alguma coisa, né? Quando ele encostar a ponta do chapéu, ele vai estar encostando o corpo inteiro. Então podemos deixar a forma de colisão desse tamanho. E agora o nosso personagem está pronto. Olha só que coisa da hora, galera. Temos aqui a nossa primeira cena criada. Então é isso aqui que é uma cena. É uma coleção de nós. Então temos o nó que controla a física do jogador, né, o Character Board 2D. Temos o nó que controla o seu visual, que é o Sprite 2D. E o nó que controla a sua colisão, que é o Collision Shape 2D. É só isso, galera. Como eu disse de início, pode parecer confuso, mas conforme a gente vai estudando e praticando, vai entendendo direitinho. E agora vamos dar um nome para o nosso nó, porque no momento ele se chama Character Board 2D, né? Então vamos clicar duas vezes em cima dele para renomeá-lo. E aqui podemos chamá-lo de jogador. Então a gente chama de jogador e aperta Enter. E agora temos nosso querido nó do jogador, que também é a cena do jogador. Então o que faremos agora é salvar esta cena, galera. Pois de nada adianta criá-la se a gente não salva, né? Então a gente aperta Ctrl S para salvar. E agora nós temos de criar uma pasta específica para a cena do jogador. Porque se a gente simplesmente começar a salvar as coisas na pasta raiz do projeto, vai ficar uma bagunça. Então vamos vir aqui em Create Folder e podemos criar uma nova pasta chamada Scenes, para salvar as cenas do jogo. Então dentro dessa pasta, a gente cria uma outra pasta
e coloco o nome de jogador, que é para dizer que essa pasta aqui tem a cena do jogador. E aqui, antes de clicar OK para criá-la, reparem que o nome da pasta é jogador, tudo em minúsculo, mas o nome do objeto em si, né, do jogador, é com J maiúsculo. Isso aqui é uma regrinha que não é obrigado, né, a se seguir, mas ajuda a deixar as coisas mais organizadas, né? Então, quando você adicionar um nó, a primeira letra é maiúscula, mas na nomeação de pastas e cenas, aqui, ó, é tudo minúsculo. Então, a gente coloca o nome de jogador e dentro dessa pasta, de fato, a gente salva ela. Beleza, show de bola. Temos aqui o nosso querido mago já prontinho, prontinho. Então vamos agora adicioná-lo no mundo do nosso jogo. Então, para criar o mundo do nosso jogo, vamos criar uma nova cena, porque tudo na Godot é uma cena. Então a gente tem a cena do jogador, que a gente vai fazer só isso, só montar o jogador. E vamos criar uma nova cena que será, por exemplo, a fase do nosso jogo. E apenas um lembrete, galera, que nesse curso Começando na Godot, nós não estaremos de fato criando um jogo, né, do início ao fim. Mas como eu quero ensinar vocês a programação, quero mostrar as variáveis, funções e tals, eu acho que a gente precisa de pelo menos alguma coisa para trabalhar, né? Então eu já quis criar aqui o jogador e também uma pequena fase para ele poder se movimentar. Então, para criar uma nova cena, viremos aqui ao lado da cena do jogador e clicaremos nesse mais. E pronto, nossa cena está criada. Olha só que coisa tranquila. E no caso, nós precisamos definir um nó principal, né, que será um nó raiz da nossa cena. Aqui no jogador, o nó principal foi um Character Body 2D, pois nós queríamos que essa cena se movimentasse, né? Mas aqui, nós não queremos que a nossa fase se movimente, né? Nós queremos que ela seja um objeto parado. Então o que a gente faz é criar um nó do tipo 2D. Então a gente cria aqui um nó 2D Scene, e com isso a gente está dizendo para Godot que essa cena é apenas uma cena 2D, ela não vai fazer nada de específico. Então o que podemos fazer é renomeá-la, e aqui podemos colocar o nome de jogo, pois essa cena conterá de fato o nosso jogo. Então a gente cria a cena e agora podemos salvá-la, né? Então a gente aperta Ctrl S e aqui vamos criar uma nova pasta para ela. No caso está aberta a pasta do jogador. Então a gente clica aqui na setinha ao lado de Path para voltar. E agora dentro da pasta Scenes a gente cria uma nova pasta para o jogo. Então a gente clica em Create Folder e coloca o nome de jogo, tudo em minúsculo, clica OK. E agora sim, dentro dessa pasta a gente clica em salvar. Beleza, show de bola, temos aqui o nosso mundo. Então vamos trazer o jogador para cá. E como é que a gente faz isso? A gente poderia estar tentado, né, a clicar aqui no mais da aba Cine e procurar aqui, né, a cena do jogador. Isso em teoria funcionaria, mas como podemos ver, não existe nenhum jogador aparecendo aqui. Isso acontece, galera, porque embora o nosso jogador seja composto de vários nós, ele não é um nó em si, ele é uma cena. Então, o que a gente faz é que o símbolo do mais a gente adiciona um nó, mas do lado nós temos um símbolo de uma correntinha que adiciona uma cena. Então, sempre que quiser adicionar um nó na sua cena, clica no mais. Mas sempre que quiser adicionar uma cena à sua cena, clica nessa correntinha. E com isso, vai aparecer todas as cenas que temos no nosso jogo. Aqui a gente tem a cena do jogo e a cena do jogador. No caso, queremos trazer o jogador para cá. Então, a gente simplesmente clica duas vezes em cima do jogador. E tcharam! Já temos o jogador aparecendo. Olha que coisa da hora, galera. Então, olha a mágica da Godot. A gente tem a cena do jogador, que tem só ele, e aí tem a cena do jogo, que tem o jogador. E isso é muito legal, porque se a gente estivesse criando o jogador dentro da cena do jogo, a gente estaria com a aba Cine toda bagunçada. Então imagina, ia estar cheio de coisa aqui. Ia estar o Character Body, ia estar o Sprite, e a colisão. E quanto mais nós o seu objeto tivesse, maior estaria a lista aqui. Então é por isso que é interessante separar tudo em cenas próprias. Então, temos aqui o jogador aparecendo.
só que ele está no meio do nada, né? Então vamos adicionar a imagem do piso, que novamente nós poderíamos simplesmente arrastar a imagem para cá, só que isso não é um jeito muito bom, né? Pois ela para em qualquer lugar. Então, aqui na aba Cine, com o nó do jogo selecionado, não do jogador, mas o do jogo, pois queremos que o piso apareça dentro do jogo em si e não fazendo parte do jogador. Então, com o nó do jogo selecionado, a gente clica no mais. E aqui, como queremos adicionar uma imagem ao nosso jogo, vocês adivinharam, temos de usar o nó chamado Sprite 2D. Porque esse nó a gente mostra absolutamente qualquer imagem. Então a gente adiciona um Sprite 2D aqui. E agora, aqui na aba Inspector, a gente adiciona uma nova textura. Então a gente vai pegar aqui a textura do piso no File System e arrastar aqui para a aba Inspector. E taran, taran, temos aqui o nosso piso aparecendo! Com dois probleminhas. O primeiro é que ele não está no local certo, né? Ele devia estar mais para cá. E o segundo é que está em cima do jogador. Então vamos resolver essa parada. Primeiramente, vamos trazê-lo mais para o centro da tela. E para fazermos isso, com o nosso Sprite 2D selecionado, aqui na aba Inspector, a gente vê na opçãozinha Transform, que é onde controla a sua posição. E aqui nós podemos digitar uma posição específica. No caso, acho que uma posição legal é de 640 no eixo X e de 360 no eixo Y. Então, fazendo isso, olha só que da hora, a gente traz o nosso piso bem para cá. Show de bola. E esse valor aqui a gente não vai encontrar magicamente. Isso aqui é teste que a gente vai fazendo, né? E agora temos de resolver o problema de que o jogador está abaixo do nosso piso. O que é que a gente tem que fazer? No caso, nós temos de configurar a profundidade das imagens. E o que eu quero dizer é o seguinte. Se voltarmos aqui na cena do jogador e acessarmos o nosso nó Sprite 2D, que é onde a gente tem a imagem do mago, e viermos aqui na aba Inspector, veremos que aqui na opção Ordering, que controla a ordenação, né, das coisas, abrindo essa opção, temos um campo chamado Z-Index. E o que é o Z-Index? O Z-Index é justamente a profundidade das imagens. No caso, está com valor de 0, que é o valor padrão. E o que acontece é que o nosso piso também tem um valor de 0. Ó, se voltarmos aqui para a cena do jogo e com o Sprite 2D selecionado, a gente pode vir aqui em Ordering também, veremos que ele também tem um index de 0. Então o que acontece é que tanto o piso quanto o jogador, aqui na cena do jogador, ambos estão aqui na camada 0, né? Então a Godot não sabe muito bem o que fica acima e o que fica abaixo. A gente tem que especificar isso. Então o que a gente faz é, na cena do jogador, a gente configura o seu sprite para um número qualquer acima de 0. Se a gente colocar, por exemplo, 1, já será o suficiente. Desse jeito, absolutamente tudo que estiver abaixo de 1 aparecerá abaixo do sprite do mago. Então, como o nosso piso... vamos salvar a cena aqui apertando Ctrl S para salvar essa alteração e voltar aqui para a cena do jogo. Aqui, como o nosso piso está na camada 0 do Z-Index, o 0 está abaixo do 1, então ele fica abaixo do jogador. Olha só que coisa mágica, galera. E eu sei, né, que de início pode parecer confuso, mas é basicamente isso. Aqui na ordenação, sempre que você tiver um valor maior do que o outro, o que tem um valor maior aparecerá acima. Então temos o jogador acima do piso. Que no caso, o piso está com o nome errado, né? Sprite 2D. Então vamos apenas renomeá-lo para piso. Belezinha, show de bola. Então temos agora a cena do jogo, vamos salvá-la. E a gente pode até testar, né? Para ver como é que tá. Vamos vir aqui e clicar na claquete. No momento, galera, nosso jogo vai parecer meio estranho. Primeiramente porque o jogador está bem no cantinho da tela. E segundamente porque a gente aperta as teclas e não acontece nada. E bem, isso acontece, né, porque a gente não programou para que o jogador se movimentasse quando apertasse a tecla.
E aqui a gente pode resolver o probleminha do jogador estando no canto da tela bem facilmente, né? A gente pode fechar aqui e simplesmente com a ferramenta de mover o jogador selecionado, a gente pode trazer o jogador aqui mais ou menos para o meio da tela. Acho que essa posição aqui já está legal. E agora vamos salvar apertando o Ctrl S e clicar no play da claquete novamente. Olha só, o jogador já aparece aqui. Porém, galera, agora temos duas coisinhas para dar uma olhada. Não será nessa aula, porque eu acho que ela já está bem longuinha. Mas ó, a primeira é que o nosso jogo está rodando nessa janelinha. Mas se a gente expande ela... Eita! Aconteceu alguma coisa de estranho aqui. Que o nosso jogador que estava no meio da tela foi para lá para o canto. E o nosso piso não está aparecendo mais aqui. Então, olha só que coisa esquisita, galera. Então, uma coisa que a gente vai estar consertando é fazendo com que o jogo fique do mesmo tamanho, né? Independente do tamanho da tela. Essa é uma coisa bem importante. Então, essa é a primeira coisa. E a segunda é que até agora nós temos clicado aqui na claquete para jogar. Mas a gente nunca clicou no play. E por quê? Porque se a gente clicar aqui no play, o que vai acontecer é que a Godot vai pedir para a gente selecionar uma cena para ser a principal. Então a gente vai entender o que é isso e também corrigir o errinho da tela nas próximas aulas. Então, muito obrigado a todos vocês que nos acompanharam até aqui e também muito obrigado a Alice Matoso por apoiar a nossa campanha de financiamento coletivo no Apoia-se, permitindo assim possamos produzir mais cursos e tutoriais gratuitos aqui no YouTube. E agradeço também se puderem dar uma conferida no nosso curso onde criamos o nosso primeiro jogo na Godot. Link, como sempre, na descrição e no comentário fixado. Então era isso, muito obrigado e até a próxima!